Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez e estamos avançando aí nesse conhecimento acerca do juízo que é tão importante e fundamental para nós, porque pode fazer diferença entre a perdição e a salvação da nossa alma. Precisamos conhecer esse assunto e agradeço você por estar aí comigo todos os dias, e não somente você, mas através de você muitas outras pessoas tendo acesso a esse conteúdo. Continue fazendo assim, tá bom? Obrigado também porque você se inscreveu no nosso canal. Se ainda não fez isso, se junte à nossa grande família no Lição Fácil. No final, se você gostou, deixa ali o seu gostei. Juízo milenar. Muito bem. A Bíblia diz que o final da vida sobre a terra acontece quando Jesus voltar. Então, se lá do céu Deus olha duas classes de pessoas: salvos e perdidos, justos e injustos, crentes e ímpios. Não existe outra definição. A Bíblia, quando fala sobre esse assunto, ele fala sobre joio e trigo, luz e trevas, cabritos e ovelhas, porta larga, porta estreita. Não tem três caminhos, não tem quatro, só tem dois. Então Deus enxerga a humanidade em duas grandes classes. Os que são salvos estarão sendo salvos, ou seja, aqueles que aceitaram Jesus Cristo e aqueles que rejeitaram. Os justos que aceitaram Jesus Cristo estão subdivididos em duas classes: os justos vivos e os justos mortos. Quando Jesus volta, o que acontece com os justos vivos? Diz a Bíblia que os justos vivos são transformados num abrir e fechar de olhos. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante. Abre sua Bíblia e leia. Que os justos vivos são transformados num abrir e fechar de olhos e serão arrebatados juntamente com aqueles que foram ressuscitados. Aí vem os mortos. Os mortos são ressuscitados incorruptíveis e nós seremos arrebatados juntamente com eles. E iremos para nos encontrar com Jesus nas nuvens e estaremos para sempre com o Senhor. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17. Então, se há duas classes, a primeira classe, que é a classe dos salvos, foi para o céu com Jesus, restou os ímpios. E diz a Bíblia, isso é claro na Bíblia, que os ímpios receberão também ali uma ação direta de Deus, porque eles estarão em pleno desespero, correndo para os penhascos das montanhas, para as cavernas, dizendo: caí sobre nós e nos esconde daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira dele, quem poderá subsistir? Está no capítulo 6, versículo 15 de Apocalipse. Leia lá sua Bíblia. Então, de um lado nós vemos salvação, de outro lado nós vemos desespero de pessoas correndo para as cavernas, preferindo ser esmagado pelas rochas do que olhar para Cristo. E a Bíblia fala que, no capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, que será revelado o iníquo a qual o Senhor Jesus destruirá pelo esplendor da sua vinda, pelo esplendor da sua vinda. A chama, a glória de Deus é chama consumidora para o pecado, ou seja, Deus vem com toda a sua glória e os ímpios não resistem a essa presença e tombam mortos. Então, se a primeira classe foi para o céu e a segunda classe, que são os ímpios, morre na vinda de Cristo, não resta mais ninguém na terra. Aí você pode ler, por exemplo, lá em Jeremias 4, versículo 23. Escute. Olhei para a terra e ela sem forma e vazia, para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes, eis que tremiam, e todos os outeiros se estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Coisa interessante, né? Aqui mesmo, em Jeremias, capítulo 25, versículo 33, também nos dá uns vislumbres dessa terra desolada, que diz assim, ó: os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Olha que cena tremenda essa, né? A terra desolada, vazia, sem luz, terremotos, porque as montanhas tremiam, cidades derribadas, todos os ímpios mortos, os seus corpos todos tombados ao mesmo tempo, de maneira que ninguém poderia recolhê-los ou sepultá-los. Então eles ficaram sobre a face da terra, apodrecendo, e nós sabemos que Satanás será preso nessas circunstâncias. Satanás estará preso, está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 3. Ele vai ser preso, será lançado no abismo, e abismo é a terra sem forma e vazia, como nós lemos aqui.
Aí você vai se lembrar de Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 3, que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, abismo é a terra sem forma e vazia. Como nós vimos aqui em Jeremias 4, versículo 23, a terra estava sem forma e vazia e voltou ao seu estado original antes da criação. Satanás aqui estará preso para não enganar mais as nações. E o que acontecerá com os salvos? Os salvos serão levados para o céu, passarão um milênio com Cristo no céu. E diz a Bíblia assim, ó, escute bem, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 e 3. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Esse texto aqui é revelador. Os santos hão de julgar o mundo e até os anjos. Não é à toa, por isso que a Bíblia fala lá em Apocalipse capítulo 20. Em Apocalipse capítulo 20 traz esse vislumbre quando fala da ação de Deus depois do milênio. Quer ver? Ó? Diz lá, capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos, nesses sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quanto os não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui está o julgamento milenial, ou julgamento comprobatório. É aquele julgamento onde Deus vai abrir os livros para os salvos para demonstrar a justiça do seu juízo. Porque aqui já está selado, não há mais chance para ninguém. Os salvos estão, os perdidos não se salvam mais. Os perdidos estão lá na terra, mortos como esterco sobre a face da terra. Os salvos estão plenamente vivos, conscientes, felizes diante da presença de Deus. Mas alguém poderia pensar assim, mas por que fulano de tal não está aqui? Eu imaginava que ele estaria aqui porque ele era fiel, ele ensinava as pessoas sobre Deus, ele era o primeiro a chegar na igreja, o último a sair, era honesto, tinha só boa palavra para nos transmitir. Como que essa pessoa não está aqui? Será que Deus cometeu um erro? Aí Deus então abre os livros e demonstra o histórico dessa pessoa. Por que ele não está aqui? Talvez porque tinha vida dupla, talvez porque só vivia de aparência, mas no seu íntimo rejeitou a Cristo, cometeu seus pecados, não se arrependeu e por isso se perdeu. Ou seja, a perdição não foi uma ação de Deus a essa pessoa, mas fruto da sua própria escolha. Aí todos os joelhos se dobrarão diante da face de Deus e declararemos que ele foi justo no seu julgamento. O contrário também é verdade, né? Imagina, por exemplo, Isaías encontrando com Manassés, o péssimo rei Manassés, o ímpio rei Manassés. Manassés foi tão ruim que ele fez todo Israel pecar e abandonar a Deus. Diz a Bíblia que ele até mesmo sacrificou um filho a um deus pagão. E diz a tradição que Manassés mandou matar o profeta Isaías, serrando-o pelo meio. Imagina, Isaías, que tratou diretamente com Manassés, viu a maldade e impiedade desse homem, morreu sendo assassinado por ele. Mas só que Isaías não viu o que aconteceu depois da sua morte, porque diz a Bíblia que Manassés se arrependeu e voltou-se ao Senhor e Deus o perdoou. Aí imagina lá Isaías e Manassés se encontrando. Talvez Isaías pudesse dizer assim, Senhor, o que é isso? Esse homem não deveria estar aqui, eu conheço esse homem. Aí talvez o Senhor Jesus vai chamar Isaías e falar assim, Isaías, deixa eu te mostrar o que aconteceu depois da sua morte, como ele se arrependeu verdadeiramente, como ele me buscou, como ele pediu perdão, e eu o perdoei, aqui ele está. Aí Isaías também vai dizer, justo é, Senhor, por todas as suas obras e por todo o seu julgamento. É lá no milênio, amigos, que nós iremos perceber que as acusações que Satanás levantou contra Deus são todas injustas e não são verdadeiras. Que Deus é justo, maravilhoso, misericordioso, bondoso.
Haveremos de julgar até mesmo os anjos caídos, os demônios. Diz a Bíblia que Deus os conserva com algemas para o dia do julgamento e nós participaremos desse julgamento juntamente com Cristo. Por isso Paulo foi capaz de dizer, se os santos vão julgar o mundo e até mesmo os anjos, sois, pois, indignos de julgar as pequenas coisas? Querido amigo, querida amiga, não tem outro destino, são só dois. Vida eterna, estando lá no milênio com Jesus Cristo, vivendo eternamente com Ele, vivendo, reinando e julgando com Ele, né? Olha que interessante, que privilégio. Ou então, com um esterco sobre a face da terra. Infelizmente não tem outro caminho, não tem um terceiro caminho, não tem uma terceira via, somente essas duas. A pergunta é em qual delas você vai querer estar? É uma pergunta tão tola, né? Porque todos querem estar na salvação, mas a pergunta mais correta é o que eu e você estamos fazendo para estarmos no milênio juntamente com Deus, vivendo, reinando e julgando com Ele durante o milênio? Essa aqui é a questão. A resposta a essa pergunta vai definir a nossa escolha. Lembre-se que lá no julgamento não é Deus rejeitando alguns e aceitando outros, não. No julgamento somente vai evidenciar claramente a escolha que cada um fez, perdição ou salvação. E segundo a nossa própria escolha, Deus irá agir. Galardão da salvação para uns e perdição para outros. Que você viva hoje com Cristo, clamando a sua misericórdia, a sua bondade, orando a Ele, vivendo com Ele, pregando sobre Ele. Somente a sua graça, somente a graça de Cristo poderá nos dar a alegria de vivermos eternamente. Vamos orar? Senhor Deus, nos ajude para isso, Senhor. Faça com que nosso coração se incline em submissão completa a Cristo, nosso Senhor, pois o aceitamos como nosso Redentor e nosso advogado, o nosso Salvador. E é em nome dele que pedimos. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada para estudarmos o juízo executivo, que acontece depois do milênio. Você não pede por esperar. Fico aqui esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.